das aulas presenciais, em um dos sábados desse ano, daqueles de aula das 8 às 6, a gente foi almoçar, quase como um evento, uma celebração, depois de tanto tempo sem se encontrar. Ali na região da Avenida Paulista, em São Paulo, recheado de bons restaurantes. Entre várias opções, a gente escolheu um daqueles, sabe que tinha uma plaquinha que fica na calçada, escritas a giz, que dizia: coma à vontade por R$ 48,90, com direito a buffet de saladas e acompanhamentos e ala grill. A gente não precisou de muito mais que isso para decidir que seria uma excelente opção, além de ser muito rápido e prático, já que a gente tinha menos de 1 hora para almoçar. Estávamos em 10 pessoas, 8 estudantes, alunos como eu, gerentes e executivos do varejo, o monitor de turma e o professor, um grande especialista em valuation e análise de empresas listadas na bolsa. Enquanto os 9 formavam fila para se servir de saladas e acompanhamentos, eu, claro, fui direto para a ala grill. Peguei 3 ou 4 tipos de carne, um ovinho de codorna, que eu adoro, queijinho coalho, uma costelinha suína e fui buscar uma mesa que pudesse acomodar nós 10. O almoço transcorreu de forma muito agradável. Várias conversas que a gente não consegue ter em aula online, né, que aconteceu ao longo do ano todo. E entre uma conversa e outra, um dos alunos falou para o professor: você sabia que André é capaz de, olhando para esse bife, te contar mais sobre a vida desse boi? O professor olhou atentamente para mim, esperando a minha confirmação, e eu logo fui dizendo: não é estranho imaginar como que isso acontece. É como você, que estuda há anos sobre o tema que você se propõe a trabalhar, a estudar, a ensinar. Eu tenho certeza que se você receber um demonstrativo financeiro e olhar 6 ou 7 indicadores de uma empresa, você consegue me contar se ela está saudável ou não, não é verdade? Ele me olhou de volta, confirmou com a cabeça e eu segui. Eu, zootecnista, tudo bem que nasci e fui criada em São Paulo, mas depois de muito estudar e trabalhar com o tema, consigo sim, entendendo os processos que acontecem desde o pasto até o bife chegar no prato, olhar para esse bife e dizer um pouco mais sobre ele. Esse, por exemplo, que está no meu prato, digo para você que provavelmente foi de um animal jovem. Se eu avaliar um pouquinho mais a proporção de carne e gordura, posso te contar que era uma fêmea jovem. A gente seguiu, papo descontraído, todo mundo deu risada, não sei se todo mundo acreditou. Falamos de ciência, inovação, tecnologia, comida, saúde. Enquanto eu contava um pouco mais sobre minhas opções alimentares e meu hábito de comer principalmente proteína animal, uma aluna recém-matriculada, talvez um pouco instigada quando eu falo que eu vejo vários benefícios, penso melhor, raciocino muito mais do que eu raciocinava antes, ela falou: olha, eu começo a acreditar no que você está me falando. Eu, inclusive, achava que, nesse caso, faltariam vitaminas, poderiam faltar fibras. Eu achava que gordura de animal fazia mal para a saúde. Eu estou entendendo, você falou que tem estudo, tem ciência. Agora, Andréia, não dá para conceber que você defende uma alimentação cuja produção faz tanto mal para o meio ambiente. Como é que você consegue se alimentar e falar tão abertamente de algo tão nocivo para o planeta Terra? Nessa hora, alguns colegas que já me conheciam há mais tempo pensaram: provavelmente vai começar uma guerra nessa mesa. Eu olhei tão fixamente quanto ela olhou para mim e falei: essa possivelmente foi uma das perguntas que eu mais recebi nos últimos anos da minha carreira. E eu vou adorar falar sobre isso contigo. Mas antes eu preciso te perguntar de volta: você quer realmente saber o que aconteceu com esse bife antes de ele chegar no seu prato? Ela fez que sim e me lembrou que em menos de 10 minutos a gente tinha aula de novo. Então eu tenho que conseguir ser breve. O Brasil tem 22% de áreas de pastagens de todo o nosso território. 70% dessa região de pastagem são degradadas. Pasta é a comida do boi, todo mundo sabe, né? A
Acontece que no Brasil, 85% de todos os bois passaram a vida inteira comendo pasto. Os 15% que não comeram pasto foi nos últimos 100 dias de vida, dos seus quase 3 anos. Então a gente pode dizer que 99% da carne que a gente come veio do pasto. O pasto é um ecossistema. Com solo saudável, ele capta carbono e ele emite oxigênio. Lembra da fotossíntese lá da nossa escola? O que acontece então para o pasto estar tão degradado? Bom, o pasto não foi e raramente considera-se como uma produção. Alguns da cidade falam inclusive que é mato. Quando a gente entende que qualquer produção, seja ela animal, vegetal, para consumo próprio, para venda, na fazenda, em casa, precisa de minimamente nutriente, no caso de pasto, luz e água, é natural se pensar que com mato seria do mesmo jeito. Acontece que o adubo muitas vezes foi visto pelo produtor como algo caro. Eu tinha muito pasto. Esse aqui está baixinho, vou para o do lado. Esse aqui baixou, vou para o do lado. Depois eu olho para aquele ali. O que pouca gente sabe é que um dos animais mais eficientes na adubação é o boi. Através das fezes e da urina, ele produz uma bomba, principalmente de nitrogênio e potássio. Nutrientes, coincidentemente, que o solo adora, que os micro-organismos do solo precisam. Olha que mágico. Olha que mágico o poder do ciclo. Quanto mais saudável eu mantenho o solo, mais folhas o solo produz. Mais folhas, mais animais eu coloco na área. Mais animais, mais energia, mais nutriente que o solo tanto precisa. Quanto mais saudável esse solo está, mais carbono ele capta e mais oxigênio ele manda para a atmosfera. O que tem acontecido ultimamente? O contrário. Solo de pouca qualidade, pouco nutriente, pouca folha. Pouca folha, pouco boi, pouco nutriente. Capta menos carbono. E o resto vocês conseguem imaginar. Hipoteticamente, se a gente imaginasse que amanhã todos os bois fossem eliminados do planeta Terra, o que aconteceria, será, com esse solo e esse pasto, que muitas vezes não permitem que outras culturas sejam colocadas ali? O que aconteceria com esse solo? Quem será que adubaria essa terra? Que tipo de comida sairia de lá? O boi está lá, transformando folha que nós humanos não conseguimos digerir em um dos alimentos de maior poder nutricional. Mas não para por aí. Quando a gente fala em ciclo, desde lá da vaca, cuidados, bem-estar animal, saúde, genética, idade, tipo de animal que a gente está criando. Lá dentro da fazenda vão-se tranquilamente 3 anos. Quando sai de lá, a depender do tipo de carne, a gente pode estar falando de mais 6 meses. O boi não só não é o culpado, como ele possivelmente faz grande parte da solução. Olhei fixamente para a Marina e falei: Marina,
Você tem noção que o steak que a gente come na Copa do Mundo de 2022 foi uma decisão de um produtor quando nem se falava em pandemia no mundo? São mais de 1000 dias, grande parte dele dentro de uma empresa chamada fazenda, às vezes grande parte dela familiar, sem estrutura administrativa qualquer, que opera 7 dias na semana, 24 horas em cada dia, sem final de semana. Se você perguntar para o solo se ele vai captar carbono no domingo, ele está captando. Se ele vai oxigenar a atmosfera no feriado de Natal, ele vai oxigenar. Tudo isso para que a mágica da transformação de celulose em proteína do mais alto valor biológico aconteça. Digo mais, sem telhado, vulnerável a quaisquer intempéries climáticas que nós humanos não conseguimos controlar. A gente só respeita, aceita e se adapta. Tem noção da complexidade que a gente está tratando aqui, Marina? Nessa hora, grande parte dos colegas já tinha terminado de comer. Eu passei o olho rapidamente nos pratos. Percebi uma para de gordurinha de picanha no prato de um pedacinho de carne mal passada no prato de outro, um bifinho bem fininho, sequinho, daqueles que ninguém quer comer, no prato inclusive dessa colega que começou a provocação. Sem que isso infelizmente me surpreendesse, eu, já quase na hora de voltar para a nossa segunda parte da aula da tarde, deixei uma reflexão para eles. No Brasil, 114 gramas de comida sobram no prato por pessoa todos os dias. 20% ou 23 gramas, um pedacinho como esse aqui, são carne bovina. Numa conta não muito difícil de fazer, em um ano a gente pode deixar com que 8 quilos de carne sejam jogados fora. Cada um de nós. Os motivos são os mais diversos. É melhor sobrar do que faltar, preferia comprar fresca, mudei os planos, tirei da geladeira, mas não quero fazer, salguei demais, esqueci na grelha e passou o ponto. E tantos outros que eu tenho certeza que você já presenciou. Num país com as nossas dimensões e nossos 215 milhões para mais de habitantes, é assustador pensar que 1.770.000 toneladas de carne, aquela produzida pelo famoso boi, estão indo para o lixo todos os anos. Em bois é um pouco pior. 6 milhões daqueles animais que estão trabalhando para bombear oxigênio para a atmosfera, que quando tirados do ecossistema não permitem que o solo faça esse trabalho, 6 milhões foram produzidos, utilizando todos os recursos que a gente acabou de falar, sem que eles pudessem alimentar uma só boca. Será então que o problema está lá longe da gente? Lá na produção, aquela que a gente gosta de falar porque a gente nunca conseguiu pisar e entender? Ou seria um desafio e também uma enorme oportunidade, cada um de nós entender, respeitar e trabalhar para que nunca mais um pedacinho desse tamanho de carne sobre no nosso prato. Muito obrigada.